Olá meninas, tudo bom? Hoje é domingo 31 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 55 dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. E o tema do dia é Ele te ungiu mais do que a seus companheiros. O texto-chave está em Isaías 45, no versículo 7. Antes de ler, eu quero falar que nós chegamos ao último dia do mês, né? Mais um mês que se passa. E é com muita gratidão que nós estamos avançando a cada dia com a graça de Deus. Bom, essa semana a gente está falando de caminho, né? Já tem uns dias que nós estamos falando sobre Jesus é o caminho. E ontem nós estávamos falando que esse caminho é um caminho de solitude, de que a gente tem que aprender a estar sós, entender que o caminho é individual, que cada um tem a sua história. Que o mais importante é compreender, sabe, irmãs, a doçura, o amor, a confiança que Ele depositou em nós quando Ele nos chamou. E Ele te escolheu para ser íntimo dEle, para viver uma história que Ele criou específica para você e Ele aposta em você. Então, hoje nós vamos falar que Ele tem um chamado especial para cada um e que às vezes Ele nos tira, né, do meio dos nossos, para que cumpra esse chamado. E nós precisamos abraçar esse chamado, nós precisamos nos entregar ao chamado. Quando nós olhamos os personagens da Bíblia, todos que fizeram história, nos mostra que existe dois tipos de pessoas, aqueles que escolheram o chamado e aqueles que não quiseram o chamado. Então o chamado, ser escolhido, ele também não tem só a ver conosco, ele tem a ver com o nosso povo. Ele nos tira dos nossos para nos chamar, para nos mostrar qual é o propósito, mas o propósito é ajudar os nossos, né? É abrir caminho para o nosso povo. Assim foi com Moisés. Esse é o homem que eu escolhi para a gente falar hoje. Então vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 45 dos Salmos. Então, lembrando que ele te ungiu mais do que a seus companheiros. Vamos lá. Eu deixei todo o Salmo aí para a gente estar lendo, porque esse Salmo é maravilhoso. Fala do Senhor e da sua noiva e fala também do chamado para nós. Vou ler o versículo 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. As tuas vestes recendem a mirra, aloés e acácia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Eu vou pular para o versículo 11. Então o rei cobiçará a sua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativo. Os mais ricos dos povos te pedirão favores. Vou ler o último versículo, 17. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para sempre. Então aqui está falando do chamado do Senhor, né? Que Deus ungiu ele mais do que a todos os companheiros, mas está falando também, está falando de Davi, está falando do nosso chamado. Mas o versículo-chave é esse. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. As suas vestes recendem a mirra, aloés e acácia. Depois ele diz aqui que os povos ricos vão vir e vão pedir favor a essa pessoa aqui, né? A esse homem, essa mulher que foi chamado, escolhido, separado. E aqui está dizendo, e o teu nome eu vou perpetuar de geração em geração. E agora nós vamos ler a história de Moisés. Então, que fique isso no seu coração, irmãs. O Senhor te escolheu, te ungiu com óleo de alegria. Ele te separou mais do que a todos os seus companheiros. Se nós não abraçarmos o chamado, se você não abraça o chamado, se você não entende que você está nesse caminho, que Deus tem um caminho de revelação, um caminho de profundidade, de intimidade com você. Se você não abraça isso, irmãs, você não vai poder ajudar a si mesmo e você não vai poder ajudar o seu próximo. Você não vai poder ajudar outras pessoas, porque revelação, libertação, poder de Deus faz parte do chamado.
Não é coisa separada que a gente chega e diz, não, eu só quero essa parte aqui. Eu quero só ser liberta, eu quero só ter revelações e dons, eu quero só conhecer, eu não quero o chamado. Então não existe isso, não é uma coisa separada da outra, né? Não é porque Deus responde uma oração que nós podemos viver longe do chamado. Todas as vezes que a gente renega o chamado, e esse chamado que eu estou dizendo, irmãs, não é o chamado só de, eu não quero ter um ministério, eu não quero ser conhecido, eu não quero trabalhar na obra. Não é esse o chamado só. Eu estou dizendo o chamado do caminho, o chamado de tudo que nós estudamos esses dias, o chamado de estar no caminho, o chamado de conhecer mais a Deus, essa jornada. Então, quando nós renegamos essa jornada, nós abrimos mão de ter aquilo que nós estamos buscando, que é a libertação, revelação, o poder de Deus, né? Vamos ler um pouquinho sobre Moisés e depois eu volto aqui para falar sobre isso. A história de Moisés, nós já lemos, né? Nós vimos que a vida dele foi dividida ali em três, dividida porque a gente dividiu para entender, né? Dividido em 3 ciclos de 40 anos. Foi um bebê que nasceu num tempo de perseguição, onde Faraó mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. E ele nasceu nessa época, então não era para ele ter sido morto, mas Deus deu um plano ali para a mãe dele, porque tinha um chamado na vida de Moisés. Deus faz um plano extraordinário a ponto de levar essa criança a ir parar dentro dos palácios de Faraó e ser criado ali pela filha de Faraó como filho adotivo. Ali ele aprende todas as coisas, né? Toda a cultura do Egito. Depois ele foge ali e vai para o deserto. Lá ele conhece o seu sogro, casa, tem uma família, e aí nós vamos entrar aqui no chamado dele, que nós já lemos também. Êxodo capítulo 3, no versículo 1, fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio da sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu irei lá para ver o que está acontecendo. Né? Irei lá para ver e verei essa maravilha, porque a sarça não está queimando. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor a Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exadores, por causa dos seus pessoas que estavam maltratando o povo, né? Eu conheço o sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo a eles. Vem agora e eu vou te enviar a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este é o sinal de que eu enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Quem que eu vou dizer? E Deus disse: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, irmãs, Moisés ali achando que já estava com a vida tranquila, né? Achando que já estava tudo esquecido ali, não estava mais, talvez ele não estava lembrando, nem tinha compreendido ainda o chamado. Deus aparece para ele. Interessante que quando você vê o chamado dos homens de Deus, eles estavam vivendo a sua vida no comum do dia a dia. Muitas vezes nós ficamos pensando, né? Como vai ser o chamado? Como ele vai acontecer na minha vida? Não, eu vou viver melhor, eu vou fazer melhor para Deus quando eu viver o chamado. E não é assim.
Na verdade, Deus está te observando no seu dia a dia. Na verdade, Ele te chama por causa do seu dia a dia. Então, aqui está dizendo que ele estava apacentando o rebanho, tranquilamente ali, trabalhando, sem menos esperar. Assim foi com Gideão, que estava lá resolvendo sobre a colheita. Assim foi com Eliseu, quando Elias chamou ele também. Vários homens estavam fazendo o seu corriqueiro do dia a dia. O nosso dia a dia, irmãs, ele nos treina para o chamado. É no dia a dia. É no nosso fazer, né, do dia a dia. Então aqui Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu preciso que você vá libertar o povo. Então o chamado, irmãs, ele não tem a ver só conosco. Ele tem a ver com o outro. Ele tem um propósito maior. É lógico que quem entende o chamado, quem abraça o chamado, vai ter grande desafio, porque está na frente, mas vai ter também muitas recompensas e muita intimidade e graça. Vai ver muitas coisas que os outros não vão ver, mas o chamado ele tem a ver com o outro. A maior demonstração de amor, eu tenho entendido isso, a maior demonstração de amor que você pode demonstrar para alguém que você ama, para sua família, para o seu marido, para os seus filhos, é ser quem Deus te chamou para ser. Enquanto nós nos escondemos, enquanto a gente não abrir os braços e abraçar esse chamado, a gente vai estar impedindo as outras pessoas de receber grandes bênçãos do Senhor. Quantos anos a gente esconde a nossa luz para não entristecer quem não sabe brilhar? Assim ficam ambos no escuro. Quantas vezes a gente não toma posse do nosso chamado? A gente não toma posse de quem Deus nos chamou para ser. E mais uma vez eu vou dizer, esse chamado não é só o chamado de uma grande obra, de um título, irmã, é o chamado do caminho. Quantas vezes nós não andamos mergulhado no caminho porque nós ficamos, mas o que o outro vai pensar, o que a minha família vai pensar, o que o marido vai pensar, e a gente acaba não vivendo o chamado. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se junta com os que estão na escuridão. Em Salmos 45 que eu li, que fala que ele te ungiu mais do que a todos os seus companheiros. Tem muitos que foram chamados, muitos, mas eles insistem em ser companheiro do tolo. Eles preferem a companhia dos tolos. Ele prefere a companhia dos que estão na escuridão. Eles preferem a companhia dos que não vivem na sabedoria, não vivem no discernimento, não vivem na abundância. Enquanto nós preferirmos, irmãs, sentar à roda dos escarnecedores, vamos estar todos na escuridão. Deus te chamou para brilhar, Deus te chamou para sair para fora. A igreja significa sai para fora do mundo. Você precisa ser luz, né? Tem muita coisa, a gente vive sonhando com muita coisa que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo, eu quero que Deus realize meu sonho, eu quero que Deus... E o que você tem para fazer para Deus, irmãs? Tem muita coisa que Deus está esperando que nós venhamos fazer para Ele. Então, que nós possamos nos abrir para isso. Eu estou vendo uma geração de pessoas que quer pregar o evangelho sem viver o chamado. Acha que pregar é só falar de Jesus, só fazer o apelo. A geração que está pregando o evangelho sem viver o chamado de verdade, sem viver o chamado do caminho, sem viver o chamado de intimidade, sem viver o chamado de profundidade. Acha que é só pregar o evangelho do apelo, o evangelho do apelo, porque o evangelho verdadeiro, genuíno, ele não está vivendo, então ele não vai pregar. Nessa experiência que eu estou tendo com a minha patroa, né, nesses mais de 6 meses, acamada, depois de um AVC e não se recuperando, muito pelo contrário, infelizmente só piorando, eu ouvi alguns religiosos, né, você tem que fazer o apelo. Você tem que fazer o apelo. Você já fez o apelo? Essa mulher não pode morrer sem o apelo. E eu falei, Jesus... Será assim, esses 6 anos que eu vivi na casa dela, eu não estou fazendo um apelo?
O evangelho, muitas vezes, irmãs, não é só fazer apelo. Você fazer o apelo, você aceita Jesus? A pessoa pode mentir, a pessoa pode fazer de boca para fora. O evangelho verdadeiro é no seu sentar e no seu levantar. Esses 6 anos eu estou pregando, servindo, amando, perdoando, enfrentando as humilhações, respeitando, entendendo o outro. E agora, mais do que nunca, nesses últimos 6 meses, né, com mais intensidade, abraçando, limpando a pessoa que está num estado difícil, dando comida na boca, fazendo a comida. Isso é pregar o evangelho. Quando você vê Moisés, ele foi lá pregar para o povo, ele tinha 2 missões. A missão de pregar para o povo dele, porque ele disse, quando eu chegar lá com o seu povo, porque o Senhor me disse, eu sou o Deus do seu pai, do seu avô, sou o Deus do seu povo. Quando eu chegar lá para falar com esse povo, o que eu vou dizer? Quem é que me enviou? O eu sou. Então ele tinha 2 missões, pregar para o povo e confrontar Faraó, né? Então nós temos essas 2 missões na nossa vida, de levar o evangelho, levar Deus para as pessoas. E ao mesmo tempo, confrontar aquilo que não provém do Senhor. Então o evangelho ele não pode ser essa pregação só do apelo, só aceitar Jesus, já vai ficar tudo resolvido. E só meter o pau no pecado, né? A gente vê um pecado, por exemplo, de sexualidade, não, vamos meter o pau nisso aqui, tem que falar, a pessoa tem que saber. Não é só uma coisa ou outra, é as 2 coisas, mas você tem que estar vivendo o chamado. E Moisés foi treinado, não foi só uma hora, então só vou chegar lá. Imagina o que Moisés imaginou, porque Deus falou que era só ele chegar lá e falar, eu sou. Só que o povo ficava nervoso com ele, ele fazia as obras que tinha que fazer, e aí ele era provado, cada hora provado, né? Ele foi sendo treinado ali, moldado. Então, irmãs, Deus está nos chamando para ser além de uma geração que só prega o evangelho, é que vive o evangelho. O seu evangelho que você vai pregar é no seu sentar e no seu levantar. É na atitude. Vamos ler aqui Atos, capítulo 8, do versículo 9 a 25, conta a história de um homem que era um mago, né? Um feiticeiro, ou não sei, acho que feiticeiro é forte, né? Mas um cara espiritualista aqui que converteu e olha o que aconteceu. Vamos lá, Atos capítulo 8, no versículo 9 e 25. Nós vamos falar de pessoas que querem só o poder, né? Só querem resposta, não quer viver o chamado. Olha que história aqui. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos que ele iludira com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo eles batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simeão, que é o mágico, abraçou a fé. Tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, ou seja, né, o discípulo Filipe esteve ali, pregou para as pessoas, muitos converteram e esse mágico acabou convertendo. Vamos lá. Tendo ele batizado, ele seguia Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que era praticado pelos discípulos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviou Pedro e João. Então Pedro e João chegou lá para ajudar Filipe. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para aqueles que tinham convertido, para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome de Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de
imporem as mãos, os apóstolos, eram concedido o Espírito Santo, esse Simão Mago, que tinha sido convertido, irmãos, ofereceu dinheiro aos apóstolos, propondo: concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos venha receber o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro fique contigo para a sua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento do seu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe disse: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitos na aldeia dos samaritanos. Olha que palavra, irmãs. Então é o que eu estou dizendo aqui. Muitos têm servido a Deus e sido essa geração que quer pregar, que está acompanhando os discípulos, que está observando, mas está a fim de poder. Eles não entenderam que era um chamado, eles não entenderam que é um caminho, que os discípulos chegaram até ali por um caminho, e esse caminho é Cristo. Então, irmãs, o evangelho é muito mais do que um apelo, é uma vida. É uma palavra que eu gosto de falar muito, que uma missionária falou para mim, uma amiga minha querida que já partiu para a glória, uma senhorinha, e ela falava: minha filha, a gente prega, você prega no seu sentar e no seu levantar. Todas as vezes que eu arrumava algum trabalho, que eu conversava com ela, ela falava: é no seu sentar e no seu levantar. E nós temos que entender isso. O que significa isso, que é no meu sentar e no meu levantar? É no seu dia a dia, a sua postura. Aqui o cara estava convertido, o cara tinha batizado, o cara estava seguindo de perto, parecia que estava tudo bem, mas quando ele viu o poder de Deus na mão dos discípulos que foram chamados para aquilo, que foi determinado para aquilo, ele começou a desejar isso. E muitos de nós, irmãs, chegamos a Deus porque nós queremos poder, nós queremos revelação, nós queremos libertação. Eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu não estou muito preocupada com o coração do Senhor, não. Eu quero o seu poder. Quero fazer parte dos que têm poder. Eu quero fazer parte dos que diz que conhecem a Deus. Eu quero fazer parte dos que diz que têm dons. Irmãs, nós precisamos limpar o nosso coração disso. Deus, o discípulo disse aqui para ele: arrepende dessa maldade. Arrepende, porque o seu coração não tá reto diante de Deus. A gente não compra dom. A gente não compra dom, cada um tem seu chamado. Você vê que Filipe aqui, o chamado dele era pregar e batizar. Ele não liberou o Espírito Santo aqui para os que foram batizados. Quem tinha esse chamado era Pedro e João. Depois nós vamos ler aqui para terminar em Efésios, capítulo 4, sobre o chamado. Mas antes disso eu quero falar algumas coisas. Então nós temos que entender a posição da responsabilidade do chamado. O chamado é essa jornada, é essa comunhão. O chamado, você vai galgando, você vai subindo escada. Lembra, quem está na caminhada há muito tempo, eu falei de um devocional da escada de Jacó. Há uma escada a ser subida, degrau por degrau. E eu escrevi algo esses dias e eu quero passar aqui para vocês o que veio no meu coração já tem um tempo já, quando eu estava meditando numa coisa. Fala assim: olha, eu não quero só milagres, eu quero o dono do milagre. Eu não quero só as bênçãos, eu quero o dono das bênçãos. Eu não quero só conhecer sobre espiritualidade, eu quero o dono da eternidade. Aquele que é mestre, que nos ensina todas as coisas. Irmãs, várias religiões, vários homens, vários livros podem te ensinar grandes coisas. Mas Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade e que serão mais que filhos. Somos amigos eternos. Que privilégio ser chamado amigo de Deus. Somos livres para ouvir de tudo e reter o que é bom. Mas conhecê-lo na intimidade é a maior jornada que um homem pode ter na sua vida. Então o caminho é essa jornada de conhecimento. Todo dia,
Deus moldando o nosso caráter, Deus nos lapidando, Deus clareando o nosso chamado, Deus usando a gente para clarear o chamado do outro. Moisés, quando ele foi chamado ali, o maior milagre ali, a princípio, né, que Moisés fez, abrir o mar, abrir um caminho para que o povo pudesse passar. Então, nós somos chamados para abrir caminhos. Quando você se posiciona no seu chamado, quando você diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser, você está abrindo caminho para o seu filho, para o seu neto, para o seu marido, para os seus irmãos, para as pessoas que estão diante de você. Mas quando você retém o chamado, e eu estou falando isso porque eu sei, irmãs, eu sempre busquei a Deus, mas dizer sim ao chamado e realmente baixar a guarda, e esse chamado que eu estou dizendo não é de aparecer, eu estou falando mais uma vez, não é só o que você tem para fazer, não é a obra, é o chamado de se render, é de deixar o vento do Espírito te guiar. Aí sim nós começamos a viver algo profundo. Eu quero ler Efésios, é longo, mas é necessário. Vamos terminar aqui sobre o chamado. O que é realmente esse chamado? O que é realmente isso que ele nos ungiu mais que os nossos companheiros? Você tem que abraçar esse chamado, você tem que entender a importância desse chamado, você tem que entender que há um mistério com você. Deixe o outro com o outro. E também não tenha medo de seguir o seu chamado por causa do outro. O que as minhas amigas vão pensar, o que os meus pais vão pensar, o que meus irmãos vão pensar. Cada um tem o seu chamado, irmã. Não se prive de fluir no chamado, nos dons por causa dos outros. Vamos lá? Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Então, nós precisamos andar de modo digno, baseado naquilo que foi chamado, baseado naquilo que Deus colocou diante de você, baseado na responsabilidade que Ele te entregou nesse chamado, nesse caminho. Então, rogo que vocês andem de acordo com o chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando diligentemente para preservar a unidade e o vínculo da paz. Há somente um corpo, um só espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos nós. E a graça foi concedida, cada um de nós, segundo a proporção do dom de Deus. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e ele concedeu dons aos homens. Então, agora nós vamos começar a falar aqui que tem o chamado, nós temos que aprender a andar digna desse chamado, mas que cada um tem o seu dom, o seu chamado. Então, no versículo 9 do capítulo 4 de Efésios. Ora, que quer dizer que ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos o céu, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista de aperfeiçoar os santos para que o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons que Deus deu, e não, aqui está dizendo esses nomes aqui, mas tem várias coisas que Deus nos chamou, irmãs, né, para fazer. O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, é abençoar o outro, é despertar o outro, é levar o outro para a luz. Vamos versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o objetivo do chamado, além de te treinar, te capacitar, é levar a gente a tirar o outro, a abençoar o outro, levar crescimento para o outro, para que nós não sejamos meninos a vida inteira, né? Deus está contando com adoradores, homens e mulheres maduros, crescidos, com discernimento, e não como o menino que é levado a todo o vento de doutrina. O vento que tem que nos guiar é o vento do Espírito, é o vento da palavra. Vamos lá no versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, né? Crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Por isso que a caminhada de oração tem esse objetivo de fazer você enxergar as outras áreas da vida e querer crescer em tudo.
com uma leveza, com uma vida abundante em tudo. Deus é que está falando aqui, irmãs, a palavra que Deus deu para os apóstolos falar é para vocês viverem a verdade em amor, crescendo em tudo. Não é para a gente ser menino. Quando que a gente vai ser menino a vida inteira? Esse homem que eu li aqui foi menino na fé. Quando ouviu o poder de Deus, né, o desejo dele por poder, que é o que ele exercia no passado, veio à tona, falou, opa, aqui tem um poder maior ainda, eu quero. Mas Deus não dá pérola aos porcos, Deus conhece o nosso coração. Então vamos lá. Então cresça em tudo, naquele que é o cabeça, de que modo todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então está dizendo que se nós crescermos em tudo em Cristo, nós vamos ter um bom crescimento, nós vamos ajudar o corpo de Cristo, nós vamos ajudar uns aos outros. Isso, portanto, eu digo e no Senhor testifico que não andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometendo toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendeu de Cristo. Se é que de fato vocês têm de ouvido e nele foste instruído segundo a verdade de Deus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito, do espírito do vosso entendimento, se revista do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedeste da verdade. Então aqui está dizendo que a gente não vem andar segundo o gentio. Há um caminho, há um chamado, há um jeito de andar nesse caminho, não é de qualquer maneira, e a gente precisa despojar do velho homem. O velho homem no caminho, irmãs, ele vai fazer birra, né? Na hora que Deus disser não, vai deitar no chão, vai fazer birra, igual aquelas criancinhas de 2 anos, né? Ou mais, né? Que deita, faz birra, chora, eu também não vou te obedecer, eu vou fazer do meu jeito. Deus está dizendo, ei, renova. Você tem que colocar o novo homem. Você tem que se esforçar em amadurecer. Vamos lá, no versículo 25 para terminar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe, fazendo com a própria mão o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoador, perdoando-vos aos outros, como também Cristo perdoou. Assim eu termino essa palavra. Depois leiam com atenção, leiam em voz alta. Aqui está, eu acho que a direção do caminho do chamado. Então, irmãs, esse é o tema de hoje. Ele te ungiu mais do que todos os seus companheiros. Nós precisamos abraçar isso. Nós precisamos valorizar isso. Sabe, chega desse negócio que, eu não vou dar conta, por que Deus me chamou, será por quê, porque eu não mereço, porque... Não, irmãs, abraça, fala, eis-me aqui, né? Isaías, quando ele teve a visão que ele via Deus falando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, não temas, mas eu tenho medo do que o chamado pode me cobrar, do que o chamado vai exigir. Não tenha medo, porque o seu Pai te ama, seu Pai é poderoso, Ele quer te conduzir, Ele tem mistérios para te revelar, Ele tem coisas, irmãs, que só você vai viver nesse caminho. Então diga, eis-me aqui. Essa é a palavra que eu tenho para hoje, vamos orar. A canção que eu vou deixar aqui vai ser a canção da Aline Barros, Como um Farol. Nós já tivemos essa canção nesses dias para trás, mas eu acho que é a canção que vai falar conosco, porque nós somos chamados como um farol que brilha para iluminar a muitos, tá bom? Pai, muito obrigado por esse dia, por esse domingo, por esse final desse mês, último dia do mês de outubro.
Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor aposta em nós. O Teu Espírito está pronto a nos abençoar. Eu quero te dar graças e dizer, Pai, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui. Envia-nos a nós, envia-nos a mim. Coloca a Tua capa sobre nós. Livra-nos do mal. Cobre-nos com o Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém.